Eu sei que hoje, e talvez mais do que nunca, a maioria das pessoas não dá a mínima para a Bíblia. Essa semana eu ouvia um pregador e o que ele falou da palavra, assim como pastor, me indignou e é por isso que na semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos tratar sobre ela. Mas o mundo diz que é um livro humano, a Bíblia é ultrapassado, cheio de mitos, e que só gente ignorante crê em Bíblia hoje. Isso é coisa de gente fora da realidade. Os relatos não existe diferença dos relatos bíblicos para o conto do Saci Pererê, Papai Noel. Para a maioria é assim. Mas ela, a Bíblia, continua afirmando, e eu vou estar mostrando os textos aqui, em 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 20 e 21, o que ela é. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia é Deus falando. Em termos simples, o que é profecia? É Deus falando. Nenhuma profecia da Escritura, portanto da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, movidos, guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. A Bíblia foi escrita sim por homens, mas ela não é palavra de homem. Foi Deus, de maneira sobrenatural, que revelou e se revelou à humanidade por meio da Bíblia. Eu sei também que a maioria, ao ouvir a verdade do Evangelho, e isso eu sei com muita tristeza e pesar, e eu me lembro de Paulo dizendo, eu tenho angústia e tristeza no meu coração, por amigos, familiares, conterrâneos, que ouviram no Evangelho e não creram. Eu sei que a maioria, ao ouvir o Evangelho, vai tristemente rejeitar o Evangelho. A Bíblia diz isso em Mateus, no capítulo 7, os versículos 13 a 14. De maneira muito clara, Jesus disse, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição e são muitos os que entram por ela. Como estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e são poucos os que a encontram. Eu sei também que esta maioria vai rejeitar a verdade do Evangelho porque ama o pecado. A Bíblia também é clara em dizer isso em João capítulo 3, versículo 19. Este é o julgamento, a luz é Cristo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, rejeitaram a luz. Amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Eu sei também que muitos vão argumentar sobre, mas e as milhares de crenças que existem no mundo e sempre existiram que nunca falaram de Jesus? E o número infinito de religiões que não falam de Jesus da Bíblia, que pregam outros deuses, outros líderes, outros profetas, que têm outros livros, que têm outros meios de falar com Deus, ou quem sabe deuses. E todos esses? E como é que esse Jesus pode ser tão intolerante como ele é? Nós estamos vivendo uma outra realidade. Nós estamos vivendo uma realidade de tolerância. Cada um pode crer no que quiser. A verdade para mim não é verdade para você. Quem disse que a verdade é uma só?
A verdade não é absoluta, isso é para você ouvir de uma colega de estudo. Não, a verdade absoluta é para você, para mim não é. Eu sei que muita gente vai continuar, na história disse isso e vai continuar dizendo, mas a Bíblia diz em João 14,6, em Atos 4,12, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Deus Pai, senão por mim. Não há salvação em nenhum outro, além de Jesus, não existe nenhuma outra possibilidade. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual nós devamos e possamos ser salvos. Eu sei que cada um tem a sua crença, crê no que quer, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, que a maioria rejeita, é absolutamente clara no que ela diz. O que a gente vai tratar hoje, portanto, não se trata do que eu acho, não se trata do que eu sinto, do que eu prefiro, do que eu gostaria. A minha e a sua opiniões de nada valem. Eu preferiria não tratar de assuntos que a palavra de Deus trata. Mas eu não sou Deus. E se Deus trata na palavra dele, eu, como alguém que crê nele, devo falar do que ele diz na palavra dele. A gente vai ver que qualquer pessoa com o mínimo de compreensão entende com clareza o que nós já lemos. Qualquer pessoa, a não ser que ela tenha algum problema, alguma dificuldade mental, qualquer pessoa entende os textos que nós lemos de maneira clara. Nós temos uma mente que vai levar a pensar e interpretar, entender o texto. Entender o texto. Todo mundo pode. Crer no texto. Ninguém pode, se não for Deus. Os textos lidos e os textos que nós vamos ver, todo mundo entende, eu e você entendemos de maneira muito clara. Não se trata, portanto, de conhecimento, o pastor que tem mais conhecimento ou mais entendimento. Nós entendemos, mas para quê? Precisa de uma palavra que só Deus pode operar no meu, no seu coração, na minha e na sua mente, que se chama revelação. Eu e você precisamos de revelação. Por isso que nós oramos sempre aqui. Orar não é um ritual de culto de igreja evangélica. Orar é dizer: Senhor, nós não podemos. Clamamos ao Senhor que pode. Faz, Senhor, por misericórdia. Só Ele pode revelar o que a gente vai tratar. Diante disso também, eu sei também que eu não tenho nenhuma habilidade retórica, oratória para convencer ninguém. Mas mesmo que eu tivesse, eu não poderia fazer isso. Nem eu, nem ninguém pode. Onde que a gente vê isso? Na Bíblia, na palavra dele. João 6,44. O meu maior desejo é que a minha família creia em Cristo. Não que ela seja religiosa. O meu maior desejo é que ela creia em Cristo. O meu maior desejo contrário é que ela não seja religiosa. João 6,44, Jesus está dizendo: ninguém pode vir a mim, a Jesus, se o Pai que enviou Jesus não o trouxer. Se eu e você buscamos hoje, nós podemos ter uma certeza: foi Ele quem nos buscou. Foi Ele que quis nos buscar, foi Ele quem se revelou. Porque essa mesma Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus, que todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem tema a Deus, não há um justo, não há um só. Se eu e você hoje buscamos, foi porque Deus quis nos buscar.
E diante disso, o que eu posso fazer para convencer você ou quem quer que seja? Nada. Destas verdades que são inabaláveis, ainda que o mundo inteiro não creia, ainda que o mundo inteiro não queira crer, elas jamais deixarão de ser verdades inabaláveis. Meu desejo é que você creia em Cristo. Jesus chegou diante de Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que eu te envio, quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. O nosso tema é: você vai viver para sempre? Eu queria que você pensasse comigo 3 pontos em relação a essa expressão. O primeiro é que nós vivemos como se isso fosse verdade. Nós vivemos como se nós fôssemos viver para sempre. Ontem eu estava na casa do Fernando, ele mostrou um vídeo lá de um irmão que tem um trabalho, um ministério de louvor, e antes ele mostrou um grupo que eu ouvia bastante música secular, que eu gostava muito, mas por ter que filtrar muito e ter que ficar selecionando aquele ou aquela, eu parei de ouvir música secular, porque tem muito lixo, ainda mais hoje, então misericórdia. Mas eu gostava de ouvir um cara que ele cantou, inclusive, algumas verdades, quem sabe ele não tenha crido na última hora. E que em uma das músicas dele ele fala disso, o Renato Russo. E ele cita essa frase, que ele era uma inteligência, ele era acima da média. E nessa frase ele diz assim: se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. E como essa frase ela faz parte da minha e da sua realidade, ainda que a gente não diga que vai viver para sempre, porque a gente sabe que não vai, ainda que todos nós conheçamos pessoas que partiram muito antes do tempo que nós entendíamos que deveriam partir, e ainda que eventualmente a gente fale sobre morte, muito raramente, a gente vive como se fosse viver para sempre. Nós dizemos: amanhã tem que trabalhar, acordar cedo, trabalhar. No próximo final de semana vou descansar em tal lugar. No mês que vem tem feriado, vamos programar, vamos fazer. O ano que vem vamos fazer isso, aquilo. E ainda que eu diga se Deus quiser, muito mais como um chavão, se Deus quiser, é uma expressão, eu não estou pensando realmente que se Deus quiser, eu posso, porque se Ele quiser eu posso partir dessa vida agora. Se Deus quiser fazer isso, o fato é que nós vamos fazer o nosso conceito. Não tem nada de errado em fazer planos. A gente pode fazer. A resposta certa vem daquele que governa a história. E é isso que nós acreditamos, mas nós sabemos a verdade. E Jesus, ele vai contar uma parábola em Lucas capítulo 12, os versículos 16 a 20, onde ele trata disso. Ele estava falando dessa parábola para mostrar uma realidade. O que é uma parábola? Parábola é uma história, algumas histórias que Jesus inventava para ilustrar uma realidade. E a gente vai se identificar com essa realidade. Lucas 12, 16 a 20. Então Jesus lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se.
Contudo, Deus, que é quem interessa, que é quem governa a vida desse homem, e a minha e a sua, Deus disse para ele: insensato. Insensato é, você não entende que você não governa nada disso que você acha que você governa. Insensato, esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Por quem? Por Deus. Então, quem ficará com o que você preparou? Quem vai ficar com aquilo que você tinha por anos, que você ia se alegrar? E outra, muito mais sério do que com quem vai ficar, é o que vai acontecer com você quando esta mesma noite eu pedir a sua vida. Quando eu, na minha soberania, decidi que hoje é o dia que eu vou levar você. Isso numa linguagem humana, porque a Bíblia diz que os nossos dias todos estão contados diante de Deus. Está claro ou não? O que Jesus quis dizer? Fazer a gente ficar com medo da morte? Não. Não é isso. Mas nos levar a refletir, a pensar. Aquelas pessoas que estavam ouvindo aquela parábola naquela época, daquele Jesus, e eu e você agora. Eu e você agora. Pensar no quê? Por mais que nós vivamos muitos anos, alguns possam viver muitos anos, os muitos anos que nós vamos viver perto da eternidade é nada. Que ninguém sabe quando ela acaba. Eu e você conhecemos pessoas que foram antes. E a maioria de nós aqui, se partíssemos amanhã, seria antes, no nosso conceito. A vida é curta, ninguém sabe quando ela acaba. Terceiro ponto, que há um Deus que criou, que nos criou. E o quarto, que eu e você, um dia, vamos ter que prestar contas da nossa vida para Ele. Como somos duros, de coração, de mente, esse mesmo Deus providencia circunstâncias na nossa vida para que a gente pare e pense nisso. Sofrimento, doença, aquela doença que você acha que você vai naquela... E agora? Essa semana eu estava conversando com um irmão e estava abalado, com medo. Ninguém tem alegria em morrer, sofrer, ninguém, não estou falando disso. Naquela hora pensa e reflete. Deus usa isso. O sofrer algo, um tempo no hospital, lugar gostoso de ficar. Não visitar, de ficar. Perder alguém próximo. Perder alguém próximo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Olha o que a palavra diz para nós, que estamos vivos. E que quando nós perdemos alguém próximo, a gente medita. É melhor ir à casa onde há luto do que a uma casa em que há festa. Por quê? Porque a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. Uma outra versão diz, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos aplicam ao seu coração. Eles falam, um dia vai chegar para mim. É normal a gente viver ali, às vezes num velório, né? Alguém contando uma historinha, piadinha, tal. Fuga da realidade. Fuga da realidade. Qual que é a resposta então? Qual que é a resposta óbvia diante da nossa pergunta? Você vai viver para sempre? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim.
A realidade que eu e você vamos viver para sempre. Não nessa realidade. A morte não é o fim da existência. A palavra morte significa separação, mudança de estado. Ninguém deixa de existir na morte. Apenas sai de um estado que eu e você conhecemos e vai para um outro estado. Não tem mais volta, não tem comunicação, ninguém conversa com mortos. Mortos não têm comunicação conosco. Ah, mas um dia eu fui num médium que disse que recebeu. Mentira! De acordo com o que você acha, Marco, o que eu acho, joga fora. De acordo com a Bíblia. Mas falou igualzinho, falou de verdades. É verdade, existe um mundo espiritual que eu e você temos pouquíssimas informações a respeito. E que podem nos enganar. E que tem esse objetivo de nos enganar. Viveremos para sempre, não nessa realidade, nós sabemos, nós acabamos de ver algumas verdades sobre isso. Mas eu e você vamos estar vivendo para sempre uma outra realidade, uma outra dimensão, coloque o nome que você quiser. Ah, isso é ficção. Pode ser para o mundo, pode ser para aqueles que não querem encarar a realidade. Mas de acordo com a Bíblia, essa realidade é tão real quanto eu e você estarmos aqui agora. Onde é que está isso? Na Bíblia. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Você pode rejeitar o que a Bíblia diz, mas você sabe o que ela está falando. Você entende perfeitamente. Aos homens e mulheres, a humanidade está ordenado morrer uma vez. Com isso você já joga a reencarnação fora. Morre uma vez. E vem depois da morte o juízo. Não é o fim da existência, mas depois da morte existe o juízo. O que isso significa, o juízo? Os últimos pontos lá que estão falando que há um Deus que nos criou e que um dia eu e você estaremos diante dele para prestar contas das nossas vidas. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas porque Ele quis, porque Ele é Deus. Ele criou tudo para a glória dele. Dentre tudo que Ele criou, um ser, o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança. É a obra-prima de Deus. Esse Deus que criou esses primeiros seres humanos tinha um relacionamento com eles, chamados Adão e Eva, o primeiro casal que Deus criou. Tinha um relacionamento com eles, conversava com eles. Esse Deus, porque Ele quis, estabeleceu um critério para eles, uma regra para eles, que eles não deveriam desobedecer. A regra é: vocês não podem ser como eu. Só há um Deus. E Deus colocou aquilo para eles, mas eles quiseram, assim como nós hoje, quiseram ser como Deus. E pecaram. Eles desobedeceram a Deus. Aquele primeiro casal pecou. Pecado é separação. Separou-se de um Deus que é santo, não tem pecado. E os filhos deles nasceram em pecado. Os filhos dos filhos, até chegar em nós, dos nossos filhos. Todos nós nascemos em pecado por causa desse pecado. Estamos separados de Deus. Deus nos criou para um relacionamento, mas nós não quisemos. Ah, mas eu não tenho nada a ver com Adão e Eva. Então, por que você não obedece tudo a Deus? Por que você não busca a Deus como Ele quer?
porque você é igual eles eram, eu e você. E o mundo está hoje uma maravilha, né? Por causa do pecado. Não vai mudar, não vai melhorar. O homem não vai mudar isso aqui. Não vai mudar, não vai melhorar. Um dia Deus vai encerrar esta realidade. Mas Ele é soberano, Ele governa, Ele faz do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. E por enquanto Ele permite que essa realidade permaneça como está. Ainda que não seja a vontade dEle. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no sofrimento. Mas porque o homem optou por não querê-lo, nós vivemos as consequências. Um dia nós vamos, quando Deus encerrar essa realidade, nós vamos prestar contas a Ele. Mas prestar contas do quê? Apocalipse capítulo 20, os versículos 11 a 15. Aqui já está falando dessa outra realidade. É literal isso aí? Vamos ver o que a Bíblia diz. Depois eu vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. João, alguém que creu em Cristo, que andou com Cristo, teve uma revelação de Cristo para escrever o que ele escreveu. E aqui ele está vendo a realidade, o fim de todas as coisas. Ele viu em uma outra realidade um grande trono branco e Jesus está lá naquele trono. A terra e o céu fugiram da sua presença, por isso que nós dissemos, tudo isso aqui vai acabar. Há uma outra dimensão, e não se encontrou lugar para o céu e para a terra. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Os mortos estavam em pé, portanto eles não deixaram de existir, eles reviveram para estar diante de Cristo. Todos, não importa quando, aquele que morreu ontem, aquele que morreu há 10 mil anos, não importa como ele tenha morrido, a palavra vai dizer, foram abertos livros e um outro livro foi aberto e esse é importante, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. A minha vida e a sua vida estão lá. Pensa naquilo que só você sabe. Não pensa naquilo que você pode mostrar para os outros. Quem você é. Está lá, diante de Deus. Esse Deus, Ele conhece a minha palavra e a sua antes dela sair da nossa boca. Então, que dúvida há de que tudo que eu e você fizemos, pensamos, os nossos atos, falamos, vai estar diante dele. E nós vamos ser julgados de acordo com o que estava escrito. Mas há um livro da vida aqui. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades, o lugar dos mortos, a palavra grega para o lugar dos mortos é Hades. Entregaram os mortos que neles havia e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Naquela realidade, não mais haverá morte. A Bíblia diz que há um inimigo, e o último inimigo a ser vencido é a morte. Não vai mais haver morte. Para dois grupos. Aqueles que vão ser julgados de acordo com as suas obras e aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Está claro que os mortos não deixam de existir, que terão de prestar contas diante de Deus, que serão julgados de acordo com o que fizeram em suas vidas, eu e você. Se nós chegarmos diante dele e queremos a partir de nós mesmos apresentarmos o que nós fizemos. Se eu e você dissermos ou pensarmos, eu me garanto diante de Deus, você vai chegar pelos seus próprios méritos diante dele.
E aí eu e você sabemos o que vai acontecer. Agora há um livro da vida que eu queria colocar em destaque, que nós podemos ter os nossos nomes escritos no livro da vida. E quando nós chegarmos diante dele, ele não vai nos julgar pelos nossos atos, mas vai julgar pelo que ele já fez no Filho dele na cruz, por aqueles que creem. Há dois grupos, duas realidades depois dessa vida: os que estão no livro da vida e aqueles que vão estar diante de Deus e vão tentar argumentar o que fizeram, deixaram de fazer diante desse Deus que conhece tudo. O que esse julgamento vai levar em consideração? O que é isso que ele está dizendo? Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Eu vou ler 1 Coríntios 6, 9 e 10. Apocalipse 22, 15. E você vai ver que você está nessa relação. Eu estou lá, em vários destes. Se não, talvez em todos. Vai ser julgado de acordo com o quê? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Livro da vida? Não fazem parte do livro da vida? Não se deixem enganar. Vai ser julgado de acordo com o quê? De acordo com isso. Nem os imorais, nem os idólatras, que adoram qualquer tipo de imagem de deuses, de pessoas, de líderes, de homens, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos amam dinheiro, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Você escapou em alguma aí? Ficam fora do reino de Deus os cães não são os animais. O cão era uma expressão que era usada naquele tempo para dizer pessoas que eram totalmente pervertidas. Ficam de fora do reino de Deus, que não tem o seu nome escrito do livro da vida, os que praticam a feitiçaria, os adúlteros, os assassinos, os idólatras. Eu coloquei em destaque algo que eu mesmo não conhecendo você, eu e você sabemos que nós somos todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu sei que alguns vão dizer, não, a mentira não é tão grave como matar alguém. Mas a Bíblia diz que se você e eu não obedecermos todos os mandamentos, se nós tropeçarmos em um ponto só, nós somos culpados de todos os outros. Então, se você tropeça na mentira, é como se fosse qualquer outra coisa que você diz que não é. De acordo com a palavra de Deus, portanto, todos nós vamos viver para sempre. A questão para mim e para você é: onde? Com quem? Eu falei no início que o que nós iríamos tratar aqui hoje não se trata do que eu acho, do que eu sinto, penso, prefiro, da minha religião, da minha interpretação. Eu e você estamos lendo o que a palavra de Deus diz. Você pode não aceitar, não concordar, mas você sabe o que ela está dizendo. Qualquer pessoa com o mínimo de compreensão entende o que nós estamos lendo. A questão é, eu sei que você, qualquer um de nós aqui, não quer estar naquela realidade. Quer que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Como é que isso pode acontecer? O que é necessário para que eu e você estejamos para sempre no reino de Deus? Para que os nossos nomes sejam escritos no livro da vida. Primeiro ponto é, eu e você não podemos mudar nosso estado. Deus Santo não tolera nenhuma forma de pecado. Mesmo que a partir de agora, eu e você tomássemos uma decisão de que nós nunca mais vamos cometer nenhum pecado, nós não podemos isso. Nós já somos pecadores porque nascemos assim e cometemos pecados. Então, por causa disso, nós já estamos separados. Mas mesmo que você, de maneira religiosa, tome uma decisão, agora eu vou fazer isso para que eu, diante de Deus, eu falo assim, quando eu ouvi aquilo, eu comecei a obedecer, eu parei de fazer isso, não vai dar.
Não vai dar porque você não tem, nem eu, condição de fazer isso. Nós vemos lá 1 Coríntios 6, 9 e 10, que diz que imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, que são formas de pecado, não herdarão o reino de Deus. Mas o texto, pela graça de Deus, não para ali no versículo 10. Ali mesmo no versículo 11, Paulo nos diz como o nosso nome pode ser escrito no livro da vida. 1 Coríntios 6, 11 diz assim: assim foram alguns de vocês mentirosos, adúlteros, ladrões, pedófilos, homossexuais. Alguns foram assim, mas vocês mudaram a partir de vocês? Não, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que aconteceu? Deus mostrou que eu era um pecador, que eu sou um pecador, mas mesmo assim Ele me amou. Eu não entendo isso, eu não consigo entender, mas Ele me amou mesmo assim, eu que não o queria. E da forma que Ele me amou, Ele provou o amor dEle por mim de maneira clara. Ele mandou o Filho dEle por amor, e o Filho dEle, diferentemente de mim e de você, nunca cometeu nenhum pecado, porque Ele é o Deus em carne. Ele veio e morreu o meu pecado, Ele levou o meu pecado na cruz, cravou o meu pecado na cruz. O sangue dEle me perdoou de todos os meus pecados quando eu creio nele. Eu sou justificado, eu sou santificado, eu sou aceito pelos méritos de Cristo. Por isso que a gente chora, porque eu sei que eu sou isso. Eu sei que eu sou isso. Eu sei que eu tento parar e eu não consigo. Eu sei que eu sou. Mas eu sei que eu fui lavado no sangue de Jesus. Isso aqui não é minha tentativa de emocionar você e de convencer você, mas é a verdade. Que o Espírito Santo fale no seu coração, quebrante você, te leve ao chão e clamar misericórdia, Senhor. Eu posso mostrar para você, na fachada, aqui na frente, que eu sou alguém, mas o Senhor me conhece, e Ele sabe quem eu sou. Por isso que eu preciso dEle, por isso que você precisa dEle. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor por nós, por mim e por você, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Qual a evidência? O amor de Deus. E o amor é quando nós estávamos melhorando? Não, nós éramos pecadores. Deus mandou o Filho dele, para que todo aquele que nele crê tenha o seu nome escrito no livro da vida. E naquele dia, no dia do juízo, eu e você vamos estar lá. Mas Ele vai olhar para mim e vai falar: eu salvei você pelo meu Filho. Ele amou a todos, até os mais indignos. Graças ao Senhor pelos indignos, porque os indignos sabem que precisam de um Salvador. Quem não precisa de Salvador são bons? Não, são hipócritas. Eu era assim, e se Deus não a tratar comigo pela sua graça, eu continuo sendo assim. Eu continuo a me comparar com alguns meus irmãos e vejo: nossa, Marco, você é mais espiritual. Ele amou a todos, a escória. Onde está isso? Talvez no texto mais central da palavra, João 3,16. Deus tanto amou o mundo,
Ele nos amou tanto. O mundo aqui não é essa realidade, porque Ele mesmo vai destruir essa realidade, mas são as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou tanto, mas tanto, que Ele deu. Flávio falou várias vezes aqui no início, deu graça, de graça. Deu Jesus, o Filho unigênito, para que com um objetivo, para que todo esse mundo que Ele amou, esses pecadores que somos eu e você, se nós crermos nele, nós não vamos perecer, nós não estamos no lago de fogo, nós estamos no livro da vida, por causa de Cristo. Mas tem a vida eterna em Cristo. Quem crê em Cristo, quem crê que lá na cruz levou o seu pecado, que crê que a morte de Cristo foi a sua morte, eu creio que Jesus morreu por mim, me fez morrer e me deu uma nova vida na sua ressurreição. Quem crê nisso, tem o nome escrito no livro da vida. E esse mesmo Jesus disse, aquele que o Pai trouxer, eu jamais lançarei fora. Jamais. Não tem mais volta. Uma vez em Cristo, para sempre em Cristo. Por causa dele. Por causa do seu grande amor. Você crê nisso? Tem certeza? Ah, mas graças ao Pai pelos indignos. Eu não mereço. Não é por merecer. Ninguém merece. Eu gosto de uma expressão que é muito usada, era mais usada antes, que diz assim, venha como você está. Ah, eu para ir, para Deus, mas eu sou tão pecador, eu vi essa lista aí, eu faço tanto isso, eu preciso melhorar. Não, venha como você está. Diga, meu Deus, é verdade tudo isso, eu não posso mudar. Eu até tentei, mas eu não posso. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, eu sou um pecador. Me perdoa. Uma evidência daquilo que o Senhor está fazendo é, Senhor, eu sou um pecador, me perdoa, arrependimento. Ele vai nos mostrar como nós somos e nós vamos diante dele, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. E ao mesmo tempo que ele nos leva ao arrependimento, ele nos dá a certeza de que nós já fomos perdoados. Ele fala assim, você foi lavado no sangue do meu filho. Lá na cruz o meu filho levou você. E agora eu vou trabalhar em você. Eu vou tirar aquilo que não é da minha vontade. Mas Senhor, e quando eu errar? Quando você errar, você já foi perdoado lá na cruz. É por isso que nós precisamos buscá-lo, aqueles que confessam e que creem, desejam andar na presença dele. Meu desejo é que você receba a Cristo. Fala com ele, diz, Senhor, tudo isso é verdade, tem misericórdia, meu Deus, eu creio no que Cristo fez. E se você quiser compartilhar, se você foi incomodado e quiser compartilhar para mim, vai ser uma grande alegria. De repente orar juntos, colocar a minha e a sua vida diante dele. Meu desejo é que você receba a Cristo e tenha o seu nome escrito no livro da vida, que é a única forma, o único meio. O único mediador é o Jesus, que morreu na cruz por nós, nos fez morrer e está vivo. Está vivo.